Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou te ensinar a entender o que é globalização e tudo que envolve esse assunto, que é muito visto desde o nono ano até no ensino médio e cai muito em vestibular. Eu já vi várias provas de vestibular e de Enem sobre globalização e hoje eu vou te ensinar, para ficar fácil, e didático, 5 chaves para entender a globalização. Se você entender essas 5 coisas, você vai bem em qualquer prova. Então, vem comigo, vamos aprender o que é globalização de uma vez por todas, de um jeito bem fácil, bem rápido e bem tranquilo. Quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou professora de Geografia há 17 anos e também sou corretora de vestibulares e eu venho aqui ajudá-los com dicas de Geografia de um jeito fácil, didático, que vocês gostam e realmente aprendem. Então já deixa o seu like aqui porque eu tenho certeza que você vai entender, que você vai gostar e que vai te ajudar. Deixe também o seu comentário, eu adoro responder, adoro ver o que vocês estão entendendo ou não, se eu tô contribuindo ou não. E compartilha, gente? Aí ajuda o canal a crescer, ajuda esse assunto chegar a mais alunos, a mais colegas, mais pessoas que precisam aprender globalização, assim como você. Então, bora pro vídeo, vamos aprender o que é globalização em 5 partes. Primeira coisa, a definição. O que é globalização, afinal? Quando você ouve a palavra globalização, a primeira coisa que vem na mente de vocês, na cabeça de vocês, é que tem a ver alguma coisa com globo, com a palavra globo, com a palavra mundo, com a palavra planeta. Então eu trouxe aqui esse globo terrestre para representar a nossa globalização de hoje. Globalização não quer dizer globo, tem a ver com globo, mas não quer dizer globo. Pensa comigo, antigamente, bem lá atrás, na época, vamos pôr assim, da Idade Média, tinha pessoas morando aqui na América? Tinha grupos morando na América, tinham grupos morando na América Central, tinham grupos de pessoas morando na América do Norte, tinham grupos de pessoas morando aqui na Europa, muitas cidades já antigas, desde a antiguidade, na Ásia, na África, enfim. Só que essas pessoas, a gente podia dizer que elas viviam de forma globalizada naquela época? Não, porque globalização, gente, a melhor definição que tem é você imaginar que todos esses grupos de pessoas não vivem hoje isolados no mundo, vivem interconectados. Mas o que significa dizer que esses grupos que antes viviam de forma isolada, hoje vivem de forma globalizada, interconectada? Significa que hoje existem fluxos. Então, a palavra-chave para entender a globalização, a sua definição é essa, fluxos. Fluxos do quê? São esses fluxos aqui. Fluxos econômicos, fluxos de informações, fluxos de pessoas, de doenças, de mercadorias, de conflitos, ou seja, as relações entre os diferentes povos, elas não se dão mais no local, elas se dão na escala global. Então pensa comigo, que são fluxos econômicos? Significa que todos os mercados estão interligados, não é? Os produtos, gente, eles podem chegar às pessoas distantes. Se eu quiser comprar um produto de outro país, hoje facilmente eu posso comprar. Chega aqui no supermercado de casa, como vocês vão ver. Então, as bolsas de valores estão interligadas. O mercado financeiro é interligado. Se um é prejudicado, contamina os demais. Todas as relações econômicas hoje se dão na escala global. Fluxos de informações. A gente fica sabendo tudo que acontece no mundo inteiro, ao vivo, não é nem questão de horas, Você não espera nem horas, nem dias como era antigamente. As notícias chegam ao vivo muitas vezes. Estoura uma guerra na Síria, a gente já vê notícias sobre isso no jornal. Um casal famoso se separa, a gente já vê notícias disso no Instagram. Várias informações, desde fofoca, informações sérias, descoberta de não sei o que, de uma doença, surgiram a vacina, não sei aonde, para o coronavírus, a gente já ficou sabendo pela TV, pelo celular, pelas redes sociais, que hoje são muito usadas. Então,
informações. Antigamente, as pessoas escreviam cartas, as pessoas liam muito jornal, né? Esperava a notícia do dia seguinte para ficar por dentro. Hoje é 24 horas que você acessa o seu jornal preferido no celular, no Google, né, numa rede social e fica por dentro de todas as notícias. Se você gosta de esportes, não deu para ver o jogo de ontem, entra lá na página de esportes e vê o resultado, vê quem marcou o gol, que não sei o quê. Então, as informações hoje circulam pelo mundo. Outro fluxo do quê? De pessoas. As pessoas, na verdade, gente, o homem nunca foi parado igual uma árvore, né? O homem sempre se deslocou. Mas hoje esse fluxo está muito mais intenso. Hoje as pessoas circulam pelo globo. Desde que você tenha dinheiro para comprar uma passagem, o meio de transporte já existe. Já vamos falar disso no próximo item aqui, os propulsores. Né? Então, é fluxo de informação, de economia, de pessoas. O que mais que temos aqui? De mercadorias, né? Como eu disse, você pode comprar e vender para qualquer parte do mundo. Também existem fluxos de doenças. As doenças também, vivemos agora numa pandemia de coronavírus, as doenças também se espalham de uma forma muito mais rápida porque o mundo está todo conectado. E os conflitos também. Então, um conflito acontece em um país muito sério, existe a ONU, que é um órgão importante, né? Vai para o Conselho de Segurança, grandes conflitos militares, bélicos, etc. E aí os países decidem o que vão fazer a respeito desse conflito. Se vai deixar rolar por causa de alguns interesses dos 5 membros do Conselho de Segurança, ou se algum país vai aplicar alguma sanção econômica, enfim. Então os conflitos também acabam interferindo em outros países. Não é? O posicionamento político perante algum conflito pode fazer com que um outro país corte relações econômicas com ele, desde que não seja de seus interesses. Ou seja, está tudo interligado. Então, qual é a principal definição de globalização? É essa interligação econômica de mercados e um fluxo gigantesco de pessoas, de mercadorias, de doenças, de conflitos, de informações que não ocorrem somente na escala local, mas sim na escala global. E tem mais, gente. Para você perceber essa globalização, nós estamos vivendo ela. Nós estamos no mundo globalizado hoje e muitas vezes você nem percebe. Então, eu fui ao supermercado aqui perto de casa e eu vou comprovar para vocês como a globalização pode ser vista, né, concreta no nosso dia a dia. Vamos acompanhar. Olha só um exemplo da globalização no supermercado. Uma prateleira bem normal, como todo mundo está acostumado. E aí eu acho que uma bolachinha, certo? Olha só, importado. E aí, vamos ver de onde que é. Produzido em Portugal. Então tá aí a globalização no supermercado. Continuando o nosso passeio no mercado. Quem aqui gostaria de comer uma brusqueta da Bulgária? Olha só o que eu achei. Uma torradinha da Bulgária. Não sei se dá para enxergar aqui, mas ela foi feita na Bulgária. E tá aí no supermercado Rio Clarence. Mais uma curiosidade da globalização aí. E agora na seção de azeites. Quem não gosta de colocar um azeitezinho nessa salada, hein? Eu amo. Achei um azeite, olha que interessante, da Grécia. Olha aqui, ó, produzido na Grécia, original da Grécia. Né? Tem até o site aqui, não é BR, é GR, hein, meu povo, na Grécia. Aqui ao lado, correndo aqui, eu achei um italiano, um azeitezinho, ó lá, produzido na Itália. Então tem outros portugueses também, com bastante azeites importados. Mais um biscoitinho que eu achei, olha só que simpático, esses biscoitinhos deliciosos. E de onde será que eles são? Da Alemanha, Germany. Então temos aqui biscoitinhos da Alemanha. E agora, pessoal, o cúmulo da globalização. Quem aqui gosta de nachos, né? Comida mexicana, passa lá numa guacamole.
Só que esse produto, apesar de ser com nome mexicano e tudo, ele não foi feito no México. Ele foi produzido na Bélgica. Então, uma tortilha mexicana, só que é um produto feito na Bélgica. E está vendido onde? No Brasil. E agora, quem gosta de uma batatinha super chique, olha só que batatinha mais elegante. E aqui já tá o nome, ó, feita na Inglaterra, um produto inglês. Quando a gente olha aqui o rótulo, tá aqui, ó, produzido em Inglaterra. Tem até o telefone, gente, se alguém quiser lá ligar e falar que essa batatinha estava deliciosa, tá aí, globalização. E agora, como não podia faltar, a seção de vinhos. Então, olha só, uma fileirinha eu nem mexi, gente, tava assim. Achei aqui um vinho uruguaio, aqui ao lado um vinho francês, aqui um vinho australiano, ó, produzido na Austrália, do lado esse outro da Califórnia, e assim vai indo, gente. Então, muitos vinhos, outro francês aqui, vários vinhos importados aqui no Brasil, na verdade, com uma facilidade, preço acessível. Então, gente, é muito legal ver a globalização aí pertinho da gente. E agora, como não podia faltar, pensa numa gordice que eu amo esse sorvete. E onde ele é produzido, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, fabricado nos Estados Unidos. Então, aqui, ó, eu vou me deliciar nesse daqui, gente. Agora aqui, gente, no setor de cosméticos, a gente vê uma curiosidade que eu achei aqui. Por exemplo, esse produto aqui da Nivea, se a gente olhar o rótulo, ele é uma marca da Alemanha, ok? Alemã. Porém, foi produzido no Brasil, ok? Então, isso também é globalização. A marca de um país e feita em outro, no caso aqui o Brasil. Quem quer ser chique e escovar os dentes com escovas importadas? Olha essa escova aqui, também chiquérrima. Ela foi produzida em Suíça, made in Switzerland. Então tá aí, essa marca que a cruzinha já indica, né? Suíça. Globalização aqui no Brasil, com muitas marcas brasileiras, encontramos uma escova de dente suíça. Bom, e aqui na seção de queijos a gente tem vários importados. Achei esse aqui bem interessante, ó, um queijo francês, produzido, obviamente, na França, né? Terra da Normandia, olha que interessante, tá aqui. Aqui eu achei um italiano, né? Pecorino romano. Se você olhar esse rótulo, tá ruim, deixa eu pegar esse aqui. Então aqui a gente tem logo a Sardenha, Itália. Então um queijo italiano. E esse aqui, olha que interessante, queijo Gouda holandês. Fala, uau, que chique, né? Um queijo holandês. Porém, quando você olha, ele foi fracionado e embalado em Araraquara, Brasil. Outra curiosidade aqui, um queijo tipo árabe. Nossa, que chique, veio das Arábias. Não, senhor, veio de Guaxupé, Minas Gerais. Então, esse é o reflexo da globalização, gente. Às vezes a gente acha, né, que é um produto de outro país, porém, a fabricação foi brasileira. Isso é globalização. Bom, e agora vamos falar sobre o segundo ponto para entender globalização, a sua origem. Como que começou o mundo a ficar interconectado? Porque antes não era. A origem mesmo, né, o termo globalização, ele passa a ser usado mais fortemente com o final da Guerra Fria, né? Nos anos 80 até os anos 90, quando a Guerra Fria já entra em seu declínio, não é? Mas nos anos 80, com a invenção de satélites que ocorreu na Guerra Fria, ou seja, surgem os primeiros computadores, videogame, várias invenções tecnológicas, a guerra, né, espacial, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética permitiu que criassem satélites. E os satélites, eles foram criados, gente, para observar o inimigo lá do espaço.
depois que o satélite veio pra gente, veio nas redes sociais, graças a Deus que tem satélite, porque senão eu não iria receber as mensaginhas no WhatsApp, os directs no Instagram, que eu gosto tanto, muito menos podendo divulgar esse vídeo aqui no YouTube para vocês. Tudo graças aos sinais emitidos do satélite da Guerra Fria. Mas vamos lá, e a globalização nisso tudo? Ao final dos anos 80, esses fluxos que eu falei para vocês no início, né, de informação, de pessoas, começaram a ficar mais acelerados. Então, nos anos 80, a gente pode ver um mundo bem mais interconectadão mesmo, ou seja, as pessoas viajando, meios de transporte que possibilitam isso, compras de vários lugares do mundo. Isso foi mais observado fortemente a partir dos anos 80. Eu, quando era criança, foi em 89, se eu não me engano, eu vi a primeira guerra televisionada, que foi a Guerra do Golfo, né, ao vivo, aqueles mísseis verdes, aquela visão noturna, né, da Arábia Saudita atacando o Iraque, Saddam Hussein. Eu lembro disso, todo mundo ficou colado na TV. Hoje é comum você ver uma guerra na TV, né? E povos e bombardeios, enfim, aquela tristeza toda. Mas naquela época era novidade. Então foi a partir dessa década de 80, 90 mais fortemente, que o mundo pôde ser chamado de globalizado, onde as informações chegavam mais rápido, as notícias, os produtos, a circulação de mercadorias, né, se dão mais de forma globalizada. Mas voltando um pouquinho no tempo, vou até pegar um globo menor que fica mais fácil de mostrar. O tataravô da globalização foi quando as relações começaram a deixar de ser na escala local e começaram a atingir o globo. Quando que começou a observar isso? Na época medieval na Europa, né, algumas pessoas começaram a caminhar e atingir maiores distâncias, levar produtos de lugares diferentes, principalmente da Ásia, as famosas especiarias, os tapetes e a seda, e trazer e vender na Europa. Isso mudou o nome do mundo que vivíamos, né, do sistema que vivíamos feudal para o sistema mercantil. Então, quando surge o mercantilismo, os homens começaram a caminhar um pouco pelo globo para buscar produtos e vender na Europa, certo? Então, percebe que já saiu do local e começou a atingir o global? Aí, um pouco mais tarde, principalmente no século XV, surgem as grandes navegações. O que são grandes navegações? Os europeus, com a finalidade de buscar mais ouro, mais riqueza e outras riquezas naturais que não tinham na Europa, eles vão por caravelas até a América. Quando eles chegam na América, eles levam para a Europa, para o Brasil, riquezas, metais, né, que encontraram dos indígenas, e mais para frente eles começam uma produção canavieira importante. Aí muda de novo do mercantilismo para o sistema capitalismo, né? Aquele capitalismo de mercado, quando existe uma produção para ser vendida. Mas o que isso tem a ver com globalização, que é o tataravô da globalização? Porque pela primeira vez saiu do local e foi atingindo o global. Mas naquela época não se falava em globalização, porque era muito lerdo, né? Uma caravela para sair da Europa até chegar na América demorava meses, né? Um mês, 40 dias, enfim, isso lá no século XV. Depois as caravelas foram se modernizando, surge o barco a vapor, aí esse processo se acelerou. Então, quando chega nos anos 80 e recebe o nome de globalização, é porque o processo está acelerado. Quando era lerdão, a gente estava atingindo o globo, mas não chamava globalização ainda. Beleza? Vamos para o nosso terceiro ponto, que é os propulsores da globalização. O que significa propulsores? Os caras que permitiram a globalização acontecer. Muito bem, então agora nesse ponto 3, os propulsores. Quem permitiu tudo isso ser real, né? Foram dois principais meios, os meios de transporte e os meios de comunicação. Se não tivesse ocorrido avanços nesses meios, né, nada disso poderia estar acontecendo. A gente ainda ia viver isolado no globo e não globalizado, interconectado. Então vamos falar de duas coisas importantes, que são os meios e as redes. Muitas vezes nós pensamos nos meios, mas não pensamos nas
redes e eles têm que avançar juntos para o processo de globalização acontecer. Então me dá um exemplo de meios de transporte. Meio de transporte é carro, é navio, é avião, é trem, né? Normal, meio de transporte, moto. E as redes de transporte? As redes é o que permite o meio a chegar nos lugares. Não é por onde o meio passa, vamos dizer assim. Então, se o meio é o carro e o caminhão, a rede são as estradas, são as ruas. Elas tiveram que evoluir junto com o meio. Então, as redes caminham junto com os avanços dos meios. Os dois avançaram juntos. Conforme foi evoluindo os meios de transporte, inventaram carro, também teve que evoluir as estradas. Se a gente pensar em barcos, né, em navios, o meio é o navio. A rede não é o mar, não é o oceano, né? Na verdade, são os portos, que é onde esses navios estacionam, onde tem o abastecimento dos containers, é onde tudo é organizado. Então, os portos são as redes. Se não tivesse portos, os navios iam ficar também meio perdidos, não sabiam onde parar, ia virar uma confusão, certo? Se nós pensarmos no meio de transporte avião, é um meio, a rede não é o ar também, não é o céu. A rede são os aeroportos, que também organizam os voos, as saídas, as chegadas, a altitude que o avião tem que voar, enfim, né, a rota, certo? Então, meios e redes de transporte. E agora vamos falar sobre meios de comunicação. Os meios de comunicação, todo mundo já sabe, são os telefones, a TV, hoje a internet, mas antigamente eram os jornais, as revistas, não é verdade, gente? O rádio, tudo era meio de comunicação. E as redes de comunicação? São as redes, gente, elétricas, as fiações, onde se transmitiam as linhas telefônicas no passado. E hoje as redes são os sinais emitidos pelos satélites, as redes de transmissão desses sinais, certo? Ambas avançam e evoluem juntas. O que adianta ter um celular sem sinal? Sem o sinal de 4G ou de Wi-Fi? Não faço nada com ele. Quer dizer, não faço nada assim, de ligar, me comunicar com alguém. Posso brincar ali offline com um joguinho, mas pensando em comunicar, eu preciso da rede, que é a transmissão do sinal. Então, com essa evolução dos propulsores da globalização, que são os meios e as redes de transporte e comunicação, a globalização pôde acontecer. Então, se não fosse por eles, a gente já está vivendo ainda com relações se dando na escala local e não relações se dando na escala global. Eu sempre brinco, né, com os meus alunos que, por exemplo, eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo, e eu sempre falo assim para eles, por acaso as músicas que vocês ouvem todos os dias, né, no seu Spotify, no YouTube, são de cantores ou bandas rioclarenses? Por acaso, todos os produtos que você consome, camiseta que você usa, o tênis que você usa, são de produtores rioclarenses apenas? Né? Os programas que você vê na TV, os filmes, são de atores e atrizes rioclarenses? Não, não são. Olha que louco, né? O que menos vê de informação, de entretenimento, de produtos, são de produtores locais, de atrizes locais, de cantores locais que estão aqui perto da gente. A gente não vê, mas de longe a gente vê. Isso só foi possível graças aos avanços dos meios de transporte, de comunicação e das suas redes. Então, esses são os propulsores da globalização. Guarda isso. Belezinha, gente? Vamos para o quarto item: as consequências desse mundo globalizado. Uma principal consequência é a sensação de que o mundo encolheu. O que é isso, Rafa? Tem uma imagem muito clássica da globalização. Muitos alunos até brincam, falam que parece um balão, mas não é um balão, gente. É a impressão que o mundo está menor. Por que parece que o mundo encolheu? Porque com o avanço dos meios de transporte e de comunicação, você chega mais rápido a lugares distantes. Então, antigamente, né, para você sair da Europa e chegar até o Brasil, demorava 40 dias nas caravelas, mais de um mês. Hoje, o mesmo percurso você faz em 9 horas.
né? Sai de Campinas, do Viracopos, chega em Portugal em 9 horas. Então, de 40 dias, reduziu para 9 horas. Quando você chega mais rápido, parece que o lugar está mais perto, porque já existe meio de transporte para isso. Então, é uma sensação. É claro que o mundo não encolheu nenhum centímetro, gente. Não encolheu. O mundo continua, a Terra continua gigantesca lá no espaço. Mas a sensação que o mundo está menor é porque você conhece, se comunica com pessoas que estão mais longe, você vê notícia de longe, uma música é lançada num outro país distante, um jogo de videogame é lançado pela Sony lá no Japão, o lançamento é mundial, todo mundo fica sabendo. Então, parece que está do lado. Eu tenho a minha irmã que mora na Austrália, a gente conversa pelo FaceTime, ela tá a quase 14 mil quilômetros de distância de mim e a gente conversa ao vivo, né? Parece que ela tá aqui, né? Então, isso foi muito legal, permitiu que as relações pessoais também, todos os tipos de relacionamento também se estreitassem com a globalização. Então, essa consequência é que a gente tem a sensação de que o mundo está encolhendo, muito embora ele não tenha encolhido nem um centímetro, beleza? A outra consequência é a tal da aldeia global. É muito usado esse termo, cai em vestibular, em provas. Explique o que é aldeia global. Tem a ver com isso. Hoje, nós vivemos no planeta como se nós vivêssemos numa pequenina aldeia. Quando a gente fala aldeia, a gente logo já imagina uma aldeia indígena. Numa aldeia indígena, todos se conhecem, a produção, um caça, um produz, um faz ali a tapioca, né? Tem o pajé que ensina as coisas, o cacique que é o mais forte e vai transmitindo os conhecimentos, todo mundo se conhece. E isso é viver numa aldeia. Só que hoje a aldeia é global. Por exemplo, se eu colocar uma foto aqui do Donald Trump, né? Não falar que é ele, você sabe quem que ele é, que era o ex-presidente dos Estados Unidos. Mas ele nunca nem veio aqui na minha cidade, sabe? Ele não mora do meu lado, ele não é meu vizinho da rua de baixo. Como é que eu conheço esse cara, gente? Porque é isso, é como se nós vivêssemos numa grande aldeia, né? Onde as pessoas que moram longe, a gente se conhece. Mesma coisa com os produtos. Eu não preciso ir lá para o Japão para consumir comida japonesa. Hoje em dia houve uma aculturação, né, de costumes, de modo de viver, de música, de modo de vestir, de comidas, que a gente tem pertinho da gente. Tem vários restaurantes japoneses aqui em Rio Claro, eu particularmente amo comida japonesa e não é brasileira, né? Mas a gente encontra aqui. Certo, gente? Então parece que nós vivemos numa aldeia global onde todo mundo se conhece, mas não é uma aldeia pequenininha. Hoje é o globo, que é como se fosse uma aldeia. E é claro, uma outra consequência é o estímulo ao consumo e ao consumismo, que é diferente consumo e consumismo, né? Um consumismo, ele é forçado pelas propagandas, pelo marketing, porque tudo isso gera lucro para as empresas. Quanto mais elas vendem, mais elas ganham. E para elas venderem, tem que ter gente querendo comprar. E para as pessoas quererem comprar, tem que fazer muita propaganda na cabeça delas, para as pessoas terem vontade. Às vezes a pessoa está de boa lá, nem quer comprar nada, mas vê uma propaganda no Instagram e fala: meu Deus, eu preciso disso mais que a vida. E ela nem precisa, na verdade. Mas isso é o que estimula o consumo mundial. Então, hoje, o marketing, principalmente o marketing digital, é uma das estratégias que mais crescem no mundo, porque você precisa estimular o desejo da pessoa. Ou você pega no ponto do desejo, ou no ponto para resolver uma dor daquela pessoa. Isso eles fazem uma lavagem, disparam um monte de gatilhos mentais e aí a pessoa quer consumir o produto. Então não importa se é um produto da sua cidade, pode ser um produto de outro país, eles fazem propagandas em diversos países para estimular o consumo. Tem aplicativos, um exemplo é o Wish, o AliExpress, tem o eBay, tem vários, a Amazon, tem vários aplicativos de compra de livros, de roupas, de acessórios, de qualquer produto que você imaginar, que vem por navio, vem de diversos lugares do mundo e
do próprio Brasil também, posso comprar um produto lá do Rio Grande do Sul que chega aqui em casa. Eu não preciso só consumir as lojas aqui do meu bairro, aqui da minha cidade ou da cidade vizinha. Eu posso sim consumir um produto que vem da Bahia, certo, gente? Isso é uma consequência da globalização, você ter esse consumo de produtos feitos e produzidos em lugares distantes e a importância da propaganda nisso tudo. Para terminar, chegamos ao quinto ponto para entender a globalização, que é o lado negativo de tudo isso. Mas antes de eu falar do quinto ponto, fica até o final do vídeo que vai ter uma dica bônus para entender a globalização. Vai ter um bônus, hein, gente? Fica aí. Então vamos lá, o quinto ponto, o lado negativo da globalização. A primeira coisa que faz a gente pensar que globalização é tudo de bom, que eu posso comprar coisas de diversos lugares, eu posso ver uma série da Alemanha, eu posso ouvir uma música da Coreia, eu posso... que legal! Mas tem um lado muito negativo que é a exclusão social e a exclusão digital. Ou seja, essa globalização, muito embora o mundo esteja globalizado, ela não é para todos. Ela é para quem tem acesso, quem tem recursos para ter acesso, quem tem dinheiro, falando português bem declarado. Um exemplo, se a gente pegar países bem pobres, com pessoas bem pobres que moram nele, algum país africano, por exemplo, a gente sabe que lá as pessoas passam fome, não tem absolutamente o que comer. Você acha que essa pessoa vai consumir filmes, séries, produtos importados, entrar no celular? Ela não tem nem o celular, ou se tem o celular, não tem nem dinheiro para pagar uma conta de internet. Então é o extremo do extremo. Então a globalização, ela tem como consequência uma parcela de excluídos do processo. Todo mundo está no mundo globalizado, mas nem todos participam ativamente da globalização. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Ou seja, nem todos podem vender coisas para o mundo, nem todos podem comprar coisas do mundo, seja produtos, seja informação, seja entretenimento. Nem todos conseguem se relacionar com pessoas distantes, porque não têm os meios para isso. Nem todos podem viajar. Mesmo estando no mundo que tem avião, que tem aeroporto, que tem navio, se eu não tenho dinheiro, eu não posso. Não posso para Dubai amanhã. Não posso ainda, né, gente? No futuro, quem sabe eu posso. Mas tem aí o meio de transporte, tem a rede de transporte, que são os aeroportos, tem tudo aí. Mas me falta o dinheiro para comprar passagem para Dubai. Então, você vê, eu tô falando brincando, mas os países realmente pobres, eles são excluídos. Então, a exclusão é um lado negativo da globalização. Um segundo ponto negativo da globalização, pessoal, é o aumento dos conflitos e da xenofobia. Xenofobia é o ódio ao imigrante, ao ódio à cultura diferente, ao cara que tem a religião diferente da sua, que tem etnia diferente da sua. Isso se chama xenofobia. É um racismo, um preconceito extremista, certo? Então, faz sentido para você pensar assim? Como hoje existem muitos meios de transporte, facilitou as pessoas se locomoverem pelo mundo, culturas diferentes entram mais facilmente em contato. Não faz sentido, gente? Então, quando tem esse choque cultural, nem todo mundo aceita o diferente. Tem gente que acha legal conhecer, um cara da Índia veio aqui, vamos conhecer os costumes dele. Mas tem gente que já não gosta. Então, pessoal, existe sim esse aumento da xenofobia, mesmo porque, graças aos avanços dos meios de transporte, aumentaram as imigrações pelo mundo. Muita gente sai do seu país mais pobre e se muda para um país mais rico para tentar melhorar de vida e às vezes eles chegam lá e sofrem preconceitos. Isso sem falar dos refugiados, né? Pessoas que estão fugindo às pressas do seu país por conta de guerra, de conflito, desastre natural, qualquer grande problema, sai às pressas, são pessoas
desesperadas, não conseguem nem carregar muita coisa, não foi uma viagem planejada e quando chega, muitas vezes elas não são bem acolhidas pela população daquele país. Então, essa é uma outra consequência negativa do mundo globalizado. Outro ponto aqui é o crime organizado, né? Hoje o crime também organizado, grandes quadrilhas, grandes grupos terroristas, eles também não agem só no local, eles também agem em escala global. A grande prova disso foi o ataque de 11 de setembro, não é? Liderado pelo Osama Bin Laden. Ele arquitetou aquele plano no Afeganistão e atingiu lá as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Quantos ataques de lobos solitários a gente vê pela Europa, de extremistas islâmicos, aliados a grupos terroristas islâmicos. Então, hoje, esse ataque, ele é também virtual, o crime, ele domina pessoas pela internet, pelas redes sociais, eles se organizam e arquitetam verdadeiros ataques e atrocidades. Um outro exemplo foi o Estado Islâmico, que mostrava no YouTube aquelas decapitações de pessoas, sabe? Então, um horror, um horror. Então, o crime também ocorre na escala global. As doenças são outro lado negativo, que também se espalham mais fácil, como eu já disse no início do vídeo, o próprio coronavírus, que virou de uma epidemia local lá na China, virou uma pandemia quando atinge o globo. Então, as pessoas circulam mais, não tem como você prender as pessoas, né? Um que circulou pela China, foi para a Europa, espalhou, o outro da Europa espalhou pelo globo. É o que vivemos hoje, infelizmente. Então, esse é o lado negativo da globalização. Tudo se espalha de forma mais rápida. Pessoas, preconceitos, conflitos, doenças, tudo. Por último, gente, um lado negativo da globalização é aqui, ó, os impactos ambientais. É claro que se a gente pensar em globalização, né, e eu falei para vocês que aumentam o consumo, é claro que aumenta muito mais o desmatamento de florestas, né? As monoculturas desmatam muitas áreas de mata nativa para fazer plantações muitas vezes de soja para alimentar um gado, porque a população consome mais carne e tem mais indústria, porque as pessoas estão consumindo mais coisas diferentes do mundo, então as indústrias estão trabalhando mais, estão poluindo mais o ar. Esse consumo também exagerado da globalização gera mais lixo, né, mais resíduos. Então, gente, os impactos ambientais são gigantescos e as ações sustentáveis, elas vêm de grandes organizações como a ONU, principalmente, e atingem os políticos, atingem os países, mas ainda de forma um pouco mais tímida, né? Então, sempre vale a pena cada um aqui fazer sua parte no local mesmo, né? Pensamos no global, mas agimos no local. Né, de evitar um consumo de coisas desnecessárias, muitas embalagens, poluir muita coisa, andar mais de bicicleta, andar mais a pé, enfim, fazer o que você pode fazer com seus recursos no local que vai refletir no global. Beleza? Então agora nós chegamos no bônus. E como bônus não tinha como eu falar de globalização sem falar das transnacionais aqui, gente, transnacionais. Por que elas são tão importantes? Porque, gente, elas são, vamos dizer assim, a representação da globalização. As vedettes, igual a dançarina do Faustão, a transnacional são as dançarinas da globalização, vamos dizer assim, a multinacional. Nada mais são do que empresas, né, espalhadas pelo globo. Elas têm uma sede em um país, geralmente um país desenvolvido, não é? E aí se espalham filiais pelo globo. E aí ocorre a produção, né, em outros países. Um grande exemplo, a Nike, vamos dizer assim. É uma marca dos Estados Unidos, mas a produção dos tênis da Nike são feitas em outros países, países em desenvolvimento, onde a mão de obra é mais barata, os impostos são mais baratos, tem proximidade de matéria-prima e tudo mais. Por que eles não são produzidos nos Estados Unidos somente? Porque eles aproveitam a mão de obra barata e as vantagens de se instalarem em outros países em desenvolvimento.
beleza? Então isso ocorre com várias empresas. E isso só foi possível porque hoje nós vivemos num mundo globalizado que dá para enviar matéria-prima, buscar matéria-prima, se comunicar, né, fazer o pedido, produz aí 500 mil tênis. Outro falar, beleza, para quarta, né, para quarta, beleza. Quarta-feira já vai chegar um navio aí, beleza. Então, é assim, graças ao avanço dos meios de comunicação, não sei se eles falaram por telefone, às vezes mandam um e-mail ou uma mensagem, sei lá como funciona, tudo isso pode acontecer. Então, antigamente, tinham as filiais, onde toda a produção acontecia num outro país, mas também temos transnacionais, onde etapas da produção acontecem em países diferentes. Né? Partes do produto são produzidas em países diferentes. Um grande exemplo é a Apple. Né? Partes do iPhone, por exemplo, vêm de diversos países, são montados na China e de lá espalhados pelo globo. Então, gente, isso tudo só pôde acontecer graças à globalização. O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, porque realmente é muita coisa para dizer, mas é um assunto tão importante que vale a pena você assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Anota, assiste um pouquinho, anota no seu caderno, compartilha com seus colegas, que é um resumão de globalização e é para sua vida escolar e o seu futuro universitário esse vídeo, hein, gente? Ajudei bastante vocês. Então, se você gostou, me ajuda também, deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo para o meu canal crescer e expandir esse conhecimento para todo mundo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui, ó. Valeu mesmo, hein? Tentei falar rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.